Vamos lá, galera, mais uma aulinha aí. Dessa vez eu coloquei no quadro, tá? A representação gráfica do movimento, conforme a gente assistiu lá na aula 001, que era um candle, né? Que são as velas, né? E você nas plataformas você pode pintar a vela de qualquer cor, né? Tem gente que pinta, por exemplo, a vela de alta, de branco, a vela de baixa de preto ou vice-versa, pinta a vela de alta de verde, por exemplo, a vela de baixa de vermelho, pode pintar de azul, de amarelo, do jeito que for. Aqui eu representei, nem sei como eu fiz na primeira aula, mas vela de alta, tá? E a vela de baixa, aqui a achurada, sempre a vela de baixa, né? Isso significa, conforme eu ensinei lá na primeira aula, que aqui foi a abertura na vela de alta, aqui nesse ponto na parte superior do corpo da vela, o fechamento. Aqui é a mínima e aqui é a máxima desse tempo gráfico. Assim como na vela de baixo aqui, né? Aqui é a abertura na parte superior do corpo da vela e na parte inferior do corpo da vela é o fechamento. Aqui é a máxima e aqui é a mínima. Ou seja, o que é comum para quem não está acostumado, não sabe ler candle, ainda está se acostumando. E vamos devagar que a gente já vai apresentar muitos candles aqui, vamos sempre estar falando desse assunto. Sempre a máxima na ponta superior da vela, né? Ficou tortinho aqui a vela, alguém soprou a chama. Então a parte superior da vela sempre a máxima. A parte inferior da vela sempre a mínima, tá? Mas você vê que tem dois casos aqui interessantes. Essa vela de alta aqui, ela tem a abertura aqui, o fechamento aqui, a máxima e a mínima. Quer dizer que não tem pavio? Se não tem pavio, significa que ela abriu aqui e não fez nenhum teste de preço aqui para baixo. Então, a abertura coincide com a mínima. Assim como essa outra... Cadê a outra que eu desenhei aqui também? Sem pavio. Essa aqui, essa vela de baixo, ó, teve a abertura aqui, teve o fechamento aqui e o fechamento coincidiu com a mínima, porque se o preço de fechamento fosse abaixo desse nível de preço, teria um paviozinho aqui para baixo. Se não tem pavio, é porque, ó, aqui tem dois exemplos legais. Aqui o fechamento coincidiu com a mínima e aqui nessa, né, a abertura coincidiu com a mínima. Assim como poderia, por exemplo, né, aqui não ter pavio nenhum, e aí essa vela teria abertura aqui, fechamento aqui, máxima aqui coincidindo com o fechamento e mínima coincidindo com a abertura. Então a vela pode ou não pode ter pavio, né? Quando ela não tem pavio, aqui embaixo, significa que a mínima coincide ou com o fechamento na vela de baixo, ou coincide com a abertura na vela de baixa, ou coincide com a abertura na vela de alta, né? Só uma coisinha, não fiquem preocupados. Ih, caramba, muita informação, entendi. Quando você olhar para a vela, você vai procurar onde é que é a abertura da vela de alta. A abertura é sempre embaixo, fechamento é sempre em cima. Onde é a mínima? No menor preço que ela atingiu embaixo, e a máxima no maior preço que ela atingiu em cima. Essa aqui, ó, onde é a abertura? Aqui onde a vela começa e o fechamento, aqui onde a vela termina. Quando se trata da mínima, você tem que procurar o menor preço atingido. Se o menor preço coincidiu com a abertura, aqui também é a mínima e a abertura. E aqui nesse caso, a máxima é o maior preço atingido pela vela. Assim como nesta daqui, ó, onde é que é a abertura da vela de baixa, que vem de cima para baixo. A abertura é aqui, fechamento é aqui. Onde é a máxima? Maior preço alcançado pela vela. Onde é que é a mínima? Menor preço alcançado pela vela. Ok? Devagarinho a gente vai falando disso. Depois eu vou dar exemplo de velas separadas, com abertura e fechamento diferenciados, com tudo que pode ocorrer em termos de vela, tá? Para a gente poder avançar nesse assunto. E a gente vai falar aqui sobre linhas, sobre tendência, né? Que lembra que eu falei, nossa, ficou tortinho, né? Que eu falei lá no início,
que o mercado se move em tendências? E nós temos basicamente duas tendências, né? Três tendências, podemos dizer. Tendência de alta. Se o mercado se move em tendência, nós temos tendência de alta, que é isso aqui, ó, o mercado está subindo, tá vendo? Que é claramente que as velas vão tendo o quê? Como eu falei, ó, topos e fundos ascendentes, ó, o topo ascendente, fundo ascendente. E temos a tendência de baixa, né? Tendência de baixa, onde nós temos o quê? Topos descendentes, fundos descendentes. E aí, quando nós temos, né, uma tendência de alta ou uma tendência de baixa, nós costumamos traçar linhas para determinar até onde vai essa tendência, porque o mercado se move em tendências que se variam, tendência de alta, tendência de baixa. Existe uma terceira tendência, que é a tendência, na realidade é a não tendência, vamos dizer assim, que é quando o mercado está o quê? Lateral, tá? Lateral ou lateralizado. Na realidade ele não vai ter topos e fundos ascendentes, seria um mercado assim, ó. Vou desenhar aqui para vocês. Aí aqui eu vou desenhar tipos diferentes de vela. Tá vendo que essa vela não tem pavio nem para cima nem para baixo? É uma vela de alta, onde abertura, fechamento, mínima e máxima. Então, de repente o mercado fez isso. Aí daqui a pouco ele fez assim. Uma vela de baixo que veio para cá. Aí daqui a pouco ele fez uma vela de alta que veio para cá e fez assim. Daqui a pouco ele fez uma vela de baixa e fez isso aqui. Daqui a pouco ele fez uma vela de alta que fez isso daqui, ó. Existe vela também assim que não tem corpo, né? Não é lógico que no mercado não ocorre essa coincidência exata entre os topos e os fundos, mas quando você tem topos e fundos que são coincidentes, se você traçar uma linha de tendência aqui, como essa que nós traçamos aqui, ó, você vai ver que os topos e fundos, basicamente, eles estão coincidindo. O que você tem aqui? Uma lateralização, significa que o mercado ele nem apontou para cima nem apontou para baixo. Aqui você tem o mercado lateralizado, né? Lateralizado. Mercado lateral, né? E aqui, quando nós traçamos a linha de tendência, o que a gente faz? Quando a gente tem topos e fundos ascendentes, nós pegamos pelo menos, ó, dois fundos. Aqui eu peguei 1, 2, 3, 4. Mas se você tiver pelo menos dois fundos, por exemplo, eu poderia pegar esse, poderia pegar esse. Onde você, porque quem estudou geometria lá na quarta série, na terceira série, sabe que para você traçar uma reta, você precisa pelo menos de dois pontos. Se você fizer uma ligação qualquer entre dois pontos, essa ligação, né, entre dois pontos vai te dar uma reta. Então, quando você consegue traçar a reta daqui para cá, você já determinou uma linha de tendência de alta. Então, eu peguei aqui, ó, esse fundozinho, esse, e aqui bateu bem pertinho aqui, né? E aí traçou a linha, essa linha, o que te mostra a tendência de alta. Quando você vai observar no gráfico que a tendência mudou, quando você começa a ver que tem o que? Topos e fundos descendentes. Então, depois de traçar a linha de tendência, você está com a tendência, ó, bateu aqui no fundo, bateu aqui no fundo, bateu na linha, que quase bateu na linha, e esse candle de baixo aqui, ele furou a linha de tendência de alta. Então já começou a sinalizar o que? O mercado pode inverter essa tendência, pode mudar essa tendência, pode lateralizar. Aqui, de certa forma, com esse candle aqui, ó, ele ficou quase lateralizado, né? Os topos estão mais ou menos assim nessa direção e os fundos estão nessa direção. Ó, não definiu muito bem o negócio, mas depois que ele começou a formar outros candles, ó, ele foi descendo, formando topos descendentes, né, e fundos descendentes. Aí o que você faz para realmente definir essa tendência de baixa? Você faz a mesma coisa que fez ali, só que no caso da determinação da linha de tendência de baixa,
o que que a gente vai fazer? A gente vai unir topos, ó. Peguei um topo aqui, peguei outro topo aqui, liguei, fiz uma reta, determinei uma linha de tendência de baixa, mostrando a tendência de baixa. Aqui, você vê que nesse último candle de baixa aqui, ó, eu já deu uma quebrada na linha, rompendo, fazendo o quê? Um rompimento aqui, né? Um rompimento da linha da LTB, da linha de tendência de baixa. Vai mudar a tendência? Não vai. De repente o mercado pode ficar lá lateralizado. Vamos supor que isso daqui fosse a continuidade para cá. O mercado podia ficar lateralizado, podia formar uma outra linha dessa daqui para cima, fazendo com que o mercado começasse a subir, né? Podia, né, lateralizar um pouco e depois começar a descer novamente. Pode acontecer de tudo. O importante é você, com essa união de pelo menos 2 pontos, no caso da linha de tendência de alta, 2 pontos que estão embaixo. Sempre vai para traçar a linha de tendência de baixa, você vai unir 2 pontos embaixo, ou seja, 2 fundos. A união de 2 fundos permite que você trace uma LTA, uma linha de tendência de alta. A união de 2 topos, né, aqui, permite que você trace uma LTB, uma linha de tendência de baixa. E aí, com isso, né, a gente dá mais uma abrangida no assunto que vai te permitir justamente fazer uma leitura de mercado. O normal é o quê? Sempre, se você já traçou uma linha de tendência de alta e vê que o mercado, vamos supor que isso aqui é o candle de 15 minutos, então aqui passou ó, meia hora, 1h30, 2 horas de mercado, nesses candles aqui, 2 horas de mercado. Se o mercado vem subindo, o que você vai querer fazer? Você vai querer o quê? Comprar. Quando você determina uma tendência de alta, traça uma linha de tendência de alta, o que você faz? Você faz compra, porque quando o mercado atingir um preço, vamos supor que você comprou aqui, ó, nesse ponto, você comprou nesse ponto aqui, ó, que já formou aqui, ó, 1, 2, 3, 4 candles de 15 minutos, isso aqui já se passou 1 hora de mercado. Aí você viu e falou, agora que se formar um próximo candle de alta, ó, candle de alta, candle de alta, candle de baixa, aí novo candle de alta e um outro candle de alta. Você falou, cara, quando ultrapassar esse ponto aqui, desse candle de alta, eu vou comprar nesse ponto aqui. Eu comprei aqui e vou procurar um ponto aqui em cima. Por exemplo, quando formou esse candle de baixa aqui, eu falei, formou esse candle de baixa. Quando ele começar a descer muito aqui, ó, e fechar, né, o vendedor, no caso do fechamento dele, eu vou e vendo aqui. O que eu fiz? Eu fiz uma compra nesse intervalo aqui, né? Comprei aqui e vendi aqui, faturando aí uma quantidade de pontos, seja no dólar, seja no índice. Na mesma coisa a gente vai fazer na linha de tendência de baixa. A gente vai procurar um ponto qualquer na linha de tendência, vamos supor, vai vender aqui e vai recomprar aqui, por exemplo, né? Então, quando você observa uma linha de tendência, né? Deixa eu apagar isso aqui para não atrapalhar. Uma linha de tendência de baixa, caracterizando a tendência de baixa, o que você vai procurar? Um ponto de venda, para você vender aqui em cima e comprar aqui embaixo. E essa diferença vai ser o teu ganho, como eu já expliquei aí em outro vídeo, ok, galera? Então eu espero que mais um assuntozinho, né, abordado tenha ficado claro pra gente e a gente vai avançando. Na próxima vez vou ver se eu falo de suporte e resistência. Vamos deixar o próximo vídeo aí para suporte e resistência, ok? Um abraço.